A paz do Senhor Jesus, querido, como vocês estão? Aqui é a missionária Rosineia, passando aqui para avisá-lo que Jesus te ama. Ele tem uma obra maravilhosa na tua vida e você pode contar com ele, porque a palavra de Deus fala assim: aquele que pede, recebe. Então significa que nós podemos contar com quem? Com o Senhor Jesus. Então, se eu e você podemos contar com o Senhor, por que nós vamos ficar tristes? Vem a tristeza, vem, nós somos seres humanos, né? Mas nós vamos falar: Jesus, eu quero contar contigo. Jesus, eu quero contar contigo. Amém? Vamos entrar na palavra. Senhor, venha falar fortemente através da palavra. Usa minha boca em nome de Jesus. A palavra de Deus vai estar hoje, Papai do céu, deu uma palavra em Gênesis, capítulo 12, versículo 2, que diz assim, querido, o título de Gênesis, capítulo 12, diz assim: Deus chama Abraão e faz uma promessa. Então, quem nos chamou foi quem? Deus, né? Quem chamou você para orar, para jejuar, para assistir culto? Foi Deus. Então, se Deus nos chamou, por que nós vamos contra? E tem pessoas que falam assim, já teve gente de falar isso para mim: você só sabe ficar orando, você não tem outra coisa para fazer, não? Mas eles não entendem. E eu tenho que engolir e ficar quieta. Por quê? Porque eles não entendem que quem nos chamou foi Deus. Deus que nos chamou. Eu vou provar na Bíblia para vocês. Olha lá. Aí diz assim: Deus chama Abraão e faz uma promessa. Assim como Deus fez uma promessa para Abraão, fez para mim, fez para você também. Tá assim. Ora, capítulo 12 em diante. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e a casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E, então, quando você faz uma coisa, quando eu vim, eu saí da minha terra e fui para outra terra. Um exemplo. Então, você tem que falar: Deus, foi o Senhor que mandou. Se você faz alguma coisa amando de Deus, você fala: Deus, eu fui obediente, mas porque eu ouvi a voz do Senhor. É o Senhor que é responsável por isso. Porque às vezes, querido, você vai deparar com pessoas que não vão entender a sua obediência diante de Deus. Aí é a hora que vai criar caso, que vai criar confusão, que vai criar tanta coisa. Mas aí você vai falar: Deus, eu fui obediente, assim como Abraão foi. Olha só, no 2, versículo 2 diz assim: e far-te-ei uma grande nação, vírgula. Então Deus, quando você é obediente, Deus mostra para a grande nação a sua obediência. Aleluia. Aí aqui: abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu será o quê? Bênção ou maldição? Quando a gente obedece a Deus, tu será uma bênção, né? Você faz aquela oração abençoada e a pessoa recebe a bênção. Então ela vai falar: olha, pastor, ou pregador, missionário, ou irmão, vocês são uma bênção, eu fui curado, aquela porta se abriu. Então, ou então você mesmo obedece a Deus, Deus te abençoe. Então, olha só, quando nós obedecemos a Deus, tá lá em Gênesis capítulo 12, versículo 2, diz assim: e tu será uma bênção. Quem obedece a Deus, Deus chama de Deus, só tem a abençoar. Mas quando nós não obedecemos a Deus, fazemos coisas que nossos olhos da terra tá vendo, não tem o porquê Deus abençoar. Ele não tem compromisso com o rebelde. A própria palavra fala isso. Não sou eu que estou falando, é a própria palavra. Eu falo porque também era rebelde antes de servir a Deus. E Deus não tinha nenhum compromisso comigo. Mas depois que eu passei a servir a Deus, ao ouvir o que Deus tem para mim, aí Deus fala, né? Aí Deus fala: e tu será uma bênção. Se você está servindo a Deus, está amando de Deus, não aceita ninguém falar que você é maldição, que você é uma pedra uma pedra no sapato dele, que você é uma cruz que ele tem que carregar pro resto da vida.
Não aceita, querido. Repreende. Fala, essa palavra está repreendida em nome de Jesus. Eu sou benção. Jesus falou que eu sou benção. Eu sou benção porque eu sou obediente a Deus. Então, programa isso. Quando alguém fala isso para você, você não aceita. Amém? Vamos aqui para outra palavrinha. Outra explicação que o Papai do Céu tem para mim e para você. Aqui está segundo Samuel, capítulo 22. E aí a gente vai ler o 26 e o 33. Até o 33 também. Que diz assim, o 26. Olha só, aqui que a palavra, vamos ler em diante. O que a palavra de Deus fala? Aqui o título é: O Cântico de Davi em Ação de Graça. Por que nós temos que toda vez que receber uma vitória, dar ação de graça? Porque Deus se agrada de você ser obediente e ser grato por aquela benção, né? Então tá aqui, o Cântico de Davi, o título. Vamos lá. Segundo Samuel, capítulo 22, versículo 26, diz assim: Com benigno mostrarei benigno. Com pessoas boas, você vai mostrar que é mal? Não, você pode até ser mal, mas se aquela pessoa ser boa, você não tem como ser mal com aquela pessoa, né? Então você tem que demonstrar que você é o que? Benigno, porque está tratando você bem. Assim mesmo é Deus. Se você ser obediente, agradar a Deus, como que Deus vai permitir o inimigo matar, roubar e destruir sua vida? Lógico que não, ele vai te abençoar cada vez mais. E aqui diz assim: com um varão sincero, te mostrarei sincero. Olha só, seja sincero, varão, varoa, seja sincero diante de Deus, porque ele vai estar sempre ali, ó, mostrando o caminho certo para vocês. Amém? No 27 fala assim, no versículo 27, com puro mostrarei puro. Então seja puro diante de Deus. Quando você se purifica, é você pedindo perdão para todos os seus pecados, que ele te perdoa de tudo e faz você entrar na presença dele puro. E seja sincero e seja benigno, que ele vai te ouvir. Mas com perverso mostrarei avesso. Aquelas pessoas que, né, que te briga, que te esculhamba, que faz as coisas e tal. A gente não tem que ficar boazinha com essas pessoas. A gente tem que o quê? Sair fora dessas pessoas. É que Jesus fala, nos avessos é isso. Não aumentar a conversa. Não aumentar para que isso venha o quê? Venha fazer a gente perder a essência que é benigno, que é sincero, que é puro. Entendeu? Aqui no 28 fala assim, o povo aflito livra, mas os teus olhos são contra os altivos e tu o abaterá. Então, nossos olhos, nós temos que ter sempre cuidado, porque os nossos olhos vai mostrar coisas para nós, que nós vamos olhar assim e vai falar, ou coisas pecaminosas, né? Ou coisa que vai fazer a gente pecar, né? Pecar assim, perder a essência da bondade, da benignidade, do sincero, de ser sincero diante de Deus. Então, Jesus está nos advertendo com nossos olhos, né? No 29 diz assim, porque tu, Senhor, és a minha cadeia e o Senhor esclarece as minhas tregas. Então, Deus é o quê? Nossa cadeia. Nós temos... Quem que quer ser preso na cadeia de Deus? Eu sou uma. Eu estou presa 18 anos na cadeia de Deus e nunca quero largar. Mesmo com minha pequena força. Por que cadeia de Deus? Não cadeia terrena, né? Cadeia de Deus. Porque quando você está na cadeia, quem já foi na prisão, né? Você sabe que você fica ali. E ali você não pode sair fora dali para lugar nenhum. E a cadeia de Deus é do mesmo jeito. Você tem que servir a Ele, buscar a Ele, orar a Ele. E a própria palavra fala, né? Em 2 Samuel, capítulo 22, versículo 29. Porque tu, Senhor, és a minha cadeia. E o Senhor esclarece as minhas trevas. Então, Senhor, seja a minha cadeia, seja a sua cadeia perpetuamente.
E aqui no 33 diz assim: Deus é a minha fortaleza, a minha força. Ele é perfeitamente desembaraça o meu caminho. Se você está com seu caminho embaraçado, pede a Deus para desembaraçar os teus caminhos. Senhor, desembaraça meus caminhos. Senhor, arranca, Senhor, esses embaraços todo, que eu não sei como eu entrei, como eu fiquei com esse embaraço todo na minha vida. Tira de mim, Senhor, esses embaraços, porque eu quero continuar sendo sincera, quero continuar sendo pura diante de Ti. E aí Deus vai lá e arranca de você aquele embaraço. Ele arranca de você aquelas coisas que não é para ser seu. Esses embaraços não é de Deus. Esse embaraço é do inimigo, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Então pede para Deus tirar os embaraços do seu caminho, da sua vida. Ele tira porque ele tem o poder para isso. A palavra de Deus fala mais ainda que Deus, o Senhor Deus, ele é o quê? Ele é maravilhoso. Deus, ele cuida de nós. Ele cuida de todas as coisas que estão à nossa volta. Ele cuida de tudo. Ele cuida da nossa família, dos nossos filhos, do nosso marido, né? Ou da sua mulher, né? Porque assim como Deus cuidou da família de Noé, né? Deus cuidou da família de Noé. A família de Noé foi cuidada, zelada por Deus. Deus não deixou perecer, não deixou passar fome, né? Mas por quê? Porque Deus via essas qualidades de Noé: sinceridade, obediência, benignidade, puro de coração. Então, com essas qualidades, Deus moveu. E Noé, mesmo passando por tudo isso, vivendo pela fé, ele não abandonou a família dele. Eu vou embora para outro país, que essa aqui é minha família, se vira aí. Não, Noé não fez isso. Não pegou e foi embora para outro país, fugiu, deixou a família a ver navios. Não, Noé encarou tudo e foi obediente a Deus, e Deus zelou e cuidou da sua família. Então, por que Deus deixou essa palavra também de Noé aqui para nós? Para nos ensinar que quando a tempestade vir, nós não temos que abandonar nossa família e fugir, não. Nós temos que encarar junto com a nossa família, né? Foi o que aconteceu com Noé. Além de Noé levar na tempestade que veio, levar a sua mulher, levar os seus filhos, ainda tinha que levar as noras, e ainda tinha que levar os animais. E ele fez tudo isso, a obediência dele foi tão grande. E aí Deus o quê? Deus honrou a tamanha sinceridade de Noé e a obediência de Noé, queridos. E Noé não fugiu. Deixa a minha família jogada aí, se vira. Eu tô indo embora para bem longe, não quero saber de nada. Noé não fez isso, querido. Noé zelou da família, zelou dos animais, e Deus o abençoou. Então é isso que nós temos que aprender, né? Eu creio que Noé não zelava só da família dele quando vinha a tempestade. Já zelava muito mais antes. Por isso que Deus sondou o coração dele e viu que não era zeloso pela sua família. Então Deus falou: eu não posso salvar só Noé, que ele vai ficar triste comigo. Noé, pega a sua família e traga para a arca. E aí Noé ficou o quê? Satisfeito, porque Deus viu em Noé que desde antes do dilúvio, Noé já era amoroso com a tua família.
Por isso que Deus deu a ordem a Noé que traga a família. Já pensou se Noé não trouxesse? Como Deus ia ficar? Deus sabia que Deus é Deus, né? Ele viu hoje, ele viu ontem, ele já viu ontem, ele já viu hoje, ele viu amanhã, ele viu eternamente até o dia do novo céu, uma nova terra. Então, queridos, ele viu, né, que se ele podia muito bem o quê? Pedir só, Noé, entra na arca que eu vou salvar só você, porque só você foi, eu vi a obediência em você. Mas ele viu que Noé já era zeloso com a tua família. Disse, Noé, entra você e sua família e os animais na arca, porque eu vi o quanto zelo que você tem. E aí Noé veio, obedeceu, todos veio e todos foram que protegidos, todos foram abençoados. Mas Noé não abandonou sua família, não foi embora para outro lugar, viveu uma vida de, igual muitas vezes, né, a pessoa abandona a família, vai viver uma vida de solteiro, sem preocupação, sem esquentar a cabeça, sem nada, vivendo só coisas boas, achando que é bênção de Deus. Mal ele sabe que a bênção de Deus é o quê? A obediência à família, cuidar e zelar da família. Porque foi por aí que começou a nova descendência. Foi através de Noé. Mas por quê? Porque Noé já era zeloso com a família bem antes. Isso chamou a atenção de Deus de dar mais uma oportunidade para nós. Amém? Então vamos ser zelosos com as nossas famílias, assim como Noé foi. Não deixar para ser zeloso só na hora da tempestade, porque eu creio que Noé era antes, já era zeloso com a sua família. Amém? Vamos orar? Soberano Deus, de poder de glória, em nome de Jesus. Pai, nesse momento eu te louvo, eu te agradeço. Muito obrigado, Pai, por essa explicação espiritual que o Senhor fez materializar na área terrena. Eu te agradeço por essa oportunidade. Pai, todos aqueles que assistirem esse vídeo venham receber do Senhor o temor, a sabedoria, o entendimento, a sinceridade de coração. Em nome de Jesus, todos sejam abençoados, curados, restaurados. Em nome de Jesus. E aí vem amar e respeitar e zelar da sua família. Não só no tempo do furacão, mas em todos os momentos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Tome posse em nome de Jesus.